Olá, pessoal. Essa aqui é uma aula de gravação, né, da prova de a primeira prova de GOF 2, né? Aqui tem os dados aqui da empresa, tá? Os dados de 2018, 2019, e eu pedi com base nesses dados para vocês fazerem a demonstração financeira e o cálculo do fluxo de caixa, né? Com os valores aqui. Então, com base nesses dados, vocês vão ter as seguintes informações, né? A primeira coisa era elaborar o balanço patrimonial e DRE, né? Bom, o balanço patrimonial é esse, né? 8.910, 9.473 dos dois lados, e calcular o capital circulante líquido, que é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Bom, esse capital circulante líquido vai dar igual a 74, né? Ou seja, diferença entre o ativo circulante de 2019 para 2018, né? Aliás, ali esse 74 é a variação do capital circulante líquido, né? Ou seja, o quanto que o capital circulante líquido, a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante cresceu de um ano para outro. Bom, aqui também tem as demonstrações de resultados, né, de 2018, 2019. Observem que houve um aumento na questão do lucro líquido de um período para outro, pequeno, mas houve, de 382,90 para 397,60. Só que o acréscimo aos lucros retidos caíram, né, de 182,90 para 172,20. Por quê? Porque o crescimento dos dividendos foi maior que o acréscimo do lucro líquido. Então, isso gerou uma redução, né, no acréscimo dos lucros retidos. Não que não tenha crescido, é que, digamos assim, o que aconteceu é que 2018 foi 182,90 e 2019 foi 172,60. Bom, também eu pedi para vocês, no item B, calcular o fluxo de caixa operacional, gasto de capital, variação do capital de giro líquido, credores, acionistas, né? Só os resultados aqui estou mostrando para vocês: 1.672,60, 1.335, 74, né? Aqui, ó, a solução. Isso aí eu acho que eu estou passando aqui para mostrar para vocês os resultados, para vocês conferirem com a prova de vocês. Ok? Tô bem devagarinho aqui passando para vocês. Tá? Pedir a variação do balanço patrimonial, que é a diferença, né, entre os dois. Também estou passando devagarinho para mostrar para vocês. Depois eu vou depositar o gabarito com mais calma. O padronizado eu também pedi, tá? Vou colocar em percentual esse padronizado, tá aqui, ó. Também vou apresentar o gabarito. Mesma coisa o DRE, tá? Demonstração de... não DRE, desculpe. Demonstração de resultado de tamanho comum, né? Números absolutos, ativos de tamanho comum, ativos usando base, né? Ok. Demonstração de resultados, também aqui, né? O padronizado, fontes e usos de caixa, né? E aí vai. Bom, e aqui nós temos os indicadores de solvência. Isso aqui é o que vale a pena dar uma atenção maior, né? Então, nós temos o item 1, que é o indicador de solvência de curto prazo ou de liquidez. O item 2, que é o de longo prazo, né, ou de alavancagem, como a gente chama também. O 3, que é o de gestão de ativos ou de giro, né? O 4, que é de lucratividade. E o 5, que é de valor de mercado. Então, vamos examinar cada um deles, comentar um pouco o resultado de cada um deles em relação à pergunta feita para a empresa. Então, a primeira coisa que a gente percebe é o seguinte, tá? A primeira coisa que a gente percebe, um pouquinho, tá? O índice de liquidez corrente, né, ele caiu, né? Ele caiu de 2,15 para 2,08 de um ano para outro, de 18 para 19, né? Ou seja,
Para cada R$ 1 de dívida, eu tinha antes R$ 2,15 de ativo circulante, né? Ou seja, de receitas a curto prazo, né? Em 2019, né, para cada R$ 1 de dívida, eu tinha 2,08 de receita, né? Então houve uma variação negativa aí de menos 0,0069. Bom, o segundo índice é o índice de liquidez. Isso significa o que isso? Significa que a empresa ela continua com um índice de liquidez corrente positivo, né? Pode identificar talvez algum problema de capital de giro, porém essa variação é muito pequena, né? Então dá para dizer que a empresa manteve esse índice mais ou menos estável. Já no índice de liquidez imediata, sim, né? Porque aqui eu considero o estoque, e aí eu tenho uma queda, né, de 1,70 para 1,42, né? Isso em função do quê? Isso em função do crescimento do estoque, né? A empresa cresceu o caixa, é verdade, mas o estoque cresceu mais, né? Então há uma queda do índice de liquidez imediata significativa de um ano para o outro. Outro índice importante é o índice de caixa, né? Manteve-se estável, né? Não houve variação do índice de caixa, 0,80 por 2 anos, né? O capital circulante líquido dividido pelo ativo total também, 0,13, né? E a medida de intervalo caiu, né? De 382, aliás, desculpe, subiu de 382,14 para 401,02, né? Ou seja, o que mostra, né? A empresa poderia, em 2018, a empresa poderia se manter em aproximadamente 382 dias, né? Algo em torno aí de 13 meses, né? Para suas atividades operacionais, né? Já em 2019, houve uma melhora, né? Passou de 383 dias para 401, se aproximando aí dos 14 meses, né? Para atender os gastos operacionais. Bom, continuando a nossa análise, vamos para esses índices aqui, o índice 2, né, que é o índice de solvência de longo prazo ou de alavancagem financeira. Bom, o índice 2, que é o índice de alavancagem financeira, nós temos os seguintes resultados, né? Primeiro é o índice de o primeiro índice é o índice de endividamento total, né? Manteve-se estável, né? Não houve uma variação, é 0,43 por 2 anos. Né? Então, ou seja, dívidas com terceiros ficam 43% e 57% fica o patrimônio líquido. Não houve variação significativa. Índice de dívida em relação ao capital próprio, 0,76, e se manteve também inalterado. Multiplicador do patrimônio líquido, 1,76, não houve variação. Índice de endividamento de longo prazo também não houve variação, 0,36. Índice de cobertura de juros caiu de 13,43 para 13,13. Só que tá tranquilo ainda, né? É um dado bem elevado, né? R$ 3,43 para cada R$ 1 de juros, né? Do Lagir em relação aos juros, bem tranquilo ainda, mas houve uma queda, né? Aqui também o índice de cobertura de juros caiu um pouquinho mais, aqui uma queda um pouco mais significativa, né? De 7,76 para 6,94. Ok? Bom, vamos continuar nossa análise. O que a gente pode acrescentar aqui? Agora, os indicadores de gestão de ativos. Indicadores de gestão de ativos. Eu estou aqui, estamos no 2, vamos para o 3. Indicadores de gestão de ativos. Examinando os resultados, o
que eu vejo em relação aos indicadores de gestão de ativos? O giro de estoque, esse é um indicador importante, caiu, né? Isso é bom, né? Ou seja, a gestão de estoque foi mais eficiente em 2018. Não, desculpe. A empresa, na verdade, em 2018, teve um giro de estoque de 4,54. Caiu para 2,86. Em tese, a empresa perdeu eficiência de 2018 para 2019. O prazo médio de estocagem, né, também aumentou em função disso, como caiu o giro de estoque. Antes tu tinha 80 dias, digamos assim, o prazo médio de estocagem, e aumentou para 127. Né? Isso é ruim, né? Isso é quase 128, né? Isso é perda de dinheiro, né? A empresa, quanto mais tempo ficar o produto em estoque, mais a empresa tem prejuízos financeiros, menos giro capital dela. Giro de contas a receber, né, que é vendas dividido por contas a receber. A empresa recebeu suas vendas, né, passou de 4,26 para 5,70, né, digamos assim que ela recebeu suas vendas a crédito e forneceu crédito, né, em 2018, 4,26 no ano, né. Já em 2019, esse índice teve um aumento, né? A empresa forneceu crédito 5,70, o que melhorou a situação da empresa. É um dado que mostra uma capacidade maior de obter crédito. Aqui o prazo médio de recebimento diminuiu, né, de 86 dias em 2018 para algo de 65 dias. Isso é um dado bom, né? Quanto menor o prazo médio de recebimento, menos dificuldade a empresa vai ter para girar o seu capital de giro, né? Para fazer o capital de giro necessário para as operações operacionais dela, as operações do dia a dia. Giro do capital circulante líquido, mais ou menos se manteve estável, 13,31 para 13,27, né, de 2018 para 2019. O que mede esse índice? Né? Índice mede o quanto trabalho ela conseguiu do capital circulante. Né? Então, o giro do capital circulante líquido nada mais é do que as vendas dividido pelo capital circulante líquido. Tá? Então, digamos, a situação é boa, né? 3,31, tanto 3,31 quanto 3,27 mostra uma situação boa para a empresa. Giro do ativo mobilizado não alterou, né? 0,56, 0,56, ou seja, para cada real de ativo mobilizado, a empresa gerou 56 em vendas. Olha, isso aqui é muito bom. A empresa, para cada R$1 de mobilizado, ela gera 56 de venda. Não é um mau resultado. Claro que depende do setor onde a empresa atua, né, da atividade que ela executa, né? Assim como o giro do ativo total, né? Esse não mudou, né? Foi 0,43, o giro do ativo total é venda dividido pelo ativo total, 0,43 para 0,42. Né? Para cada real em ativos, a empresa gerou 43,42 centavos em vendas, 2018 e 2019. Continuando a nossa análise, vamos para o item 4, que é os indicadores de lucratividade, a margem de lucro, retorno sobre ativo, retorno sobre patrimônio líquido. Bom, examinando esses resultados, né, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte, né, que a margem de lucro, 10%, é uma margem baixa, né? A não ser que seja um setor muito específico, mas em geral a margem de lucro, principalmente do varejo, é bem mais alta, né? Então, significa que para cada R$100 de venda, a empresa gera R$10 de lucro, né? Em geral, uma margem baixa. Então, margem de lucro baixa, inalterada, 2018 e 2019 é 10%.
Retorno sobre o ativo, né? Lucro líquido sobre o ativo total é 4,3% e 4,2% em 2019. Então, para cada 100 reais no ativo total, a empresa gerou 4,3 de lucro, também baixo, né? Esforço muito grande para gerar um lucro pequeno. E o retorno sobre o patrimônio líquido, né? Que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido total, um pouquinho melhor, né? Mas caiu de 7,6 para 7,4, né? Então, de cada 100 reais de patrimônio líquido, em 2018, a empresa gerou 7,60 de lucro líquido. Em 2018, em 2019, de cada 100 reais, gerou R$ 7,40. Por fim, nós temos o último indicador aqui, que é os indicadores de valor de mercado, né? Indicadores de valor de mercado, que é o índice preço-lucro, preço de mercado, índice preço-lucro, taxa de crescimento, índice preço e vendas. Ok, o que a gente pode dizer sobre esses índices aqui? Em relação ao lucro, índices de indicador de valor do mercado, primeiro nós temos o lucro por ação, né? O valor líquido da ação é de 30, em 2018 foi 38,29, em 2019 39,76, né? Pequeno aumento, né? E um bom lucro, né? O valor líquido por ação mostra que a empresa ela é atrativa no mercado. Índice preço-lucro, né? 1,30 em 2018 e caiu um pouquinho para 1,26, né? Significa que, por exemplo, em 2018, de cada ação que é vendida por R$1,30, né? Ela gera para cada lucro de R$1, a empresa gera um preço por ação de 1,30. Em 2019, de cada R$1 gera 1,26 de preço por ação. Esse é o chamado índice preço-lucro. E depois o índice preço-venda, que também se manteve mais ou menos inalterado, 0,1319 de 0,1253, né? Que seria uma empresa, assim, 0,1319 dá algo em torno de 13%, e o outro dá 12,5%. Né? Uma ação da empresa vendida por 13% do lucro em 2018, né? Teria uma queda em 2019, sendo vendida por quase 12% do lucro. E por fim, o índice valor de mercado, valor contábil, né? Que a empresa se mantém inalterada, né? Seria 0,09, tanto em 2018 quanto em 2019. Bom, o que a gente pode falar, então, com base nesses dados, né? A gente pode dizer que a empresa tem capacidade de honrar suas obrigações de curto prazo, né? Tem liquidez. Que mais que a gente pode fazer, né? Isso porque o ativo circulante ela é bem superior ao passivo circulante, né? A gente pode dizer também que a empresa apresenta um giro de estoque interessante. DRE mostra que a empresa continua lucrando, aumentou o lucro dela, pequeno, né? Porém aumentou, né? E a maior parte desse lucro, né, foi transferido para o pagamento de dividendos. O que mais a gente pode examinar dessa empresa? Pode dizer também que a empresa usou o caixa, né, para aumentar as contas dos ativos, né, para aumentar o estoque, máquinas e equipamentos, né, marcas e patentes, gerando, né, um crescimento das dívidas de longo prazo, né, porém os títulos a pagar, né, de curto prazo diminuíram, né. No imobilizado, né, a maior parte da composição do ativo representa marcas e patentes, né, o valor da marca da empresa, provavelmente seja uma empresa de serviços, né. Contas a receber diminuiu, né, significa que a empresa agora tem menos direitos a receber e provavelmente tem mais caixa, né. Houve um aumento das contas a pagar com fornecedores, né, capital social da empresa aumentou,
houve maior investimento, né, em imobilizada, a empresa comprou máquinas e equipamentos, e a empresa também teve uma variação positiva de R$ 100 em seu caixa, tá? Então há uma série de dados, né, que mostram que, no geral, a situação da empresa já era boa, e se não melhorou de forma significativa, digamos assim, que de um ano para outro não houve um comprometimento na saúde financeira dessa empresa, tá? Em geral é isso, pessoal, daria para dizer. Claro, poderia falar mais, poderia comentar mais, né? Mas a ideia aqui é um vídeo curto para dar uma pequena revisão da prova. Eu logo, logo estou apresentando o gabarito para vocês dessa prova. Obrigado pela atenção e até uma próxima.